Já estamos de volta com seu estilo de vida. Agora nós recebemos a pesquisadora em ecologia de invertebrados terrestres, Elisiana Oliveira. Bom dia. Bom dia. Eu sou pesquisadora do INPA, sou aposentada, mas continuo exercendo minhas funções e trabalhando com as aranhas, mas também com os outros invertebrados que vivem na camada de folhas mortas de uma floresta. De onde vem o interesse pelas aranhas? Eu comecei a trabalhar no circuito da ciência com oficina sobre invertebrados terrestres, mostrando os besouros mortos. E eu vi que as pessoas não eram curiosos. E numa ocasião, eu levei uma cobra e um colega estava com uma aranha. E nós fizemos uma troca. Então, eu vi que as pessoas se interessavam muito por animais vivos. E daí eu comecei realmente a trabalhar com as aranhas. Mas as aranhas realmente passam medo pra gente, principalmente quando a gente é novinho, né? Você nunca teve medo das aranhas? Sim, quando a gente é criança tem medo, principalmente porque o medo é cultural e familiar, né? Tem a mãe que diz, sai daí que tem um bicho que vai te pegar. E nós associamos com as aranhas. E, na minha opinião, o medo das aranhas é cultural e mais visual e pelo aspecto. É como alguém que não gosta de tacacá por causa do aspecto. É como alguém que não gosta de jaca por causa da fruta, do odor. E as aranhas caranguejeiras, principalmente, elas têm um aspecto que realmente dá medo. Quando você começa a trabalhar com as aranhas, descobre que elas são dóceis. E muita gente cria aranha caranguejeira no mundo inteiro. Fora a fantasia que é dada pela sociedade, que é, por exemplo, a aranha caranguejeira, ela solta pelos que dali causam danos. Agora é interessante até desmistificar, né, esse processo. Na realidade, isso é verdade. As aranhas caranguejeiras, elas não mordem, não atacam. Elas apenas se defendem quando elas são ameaçadas. E a defesa da aranha caranguejeira reside realmente no pelo. Quando ela é ameaçada, ela, com as patas traseiras, ela roça o abdômen e lança pelo, que realmente vai causar uma dermatite. E muita gente chega a formar uma ferida. E, aproveitando aqui a oportunidade, normalmente tem gente que quando a aranha lança o pelo, passa álcool, não é aconselhável. O ideal é você passar o sal, porque o sal é uma base e que vai neutralizar aquela irritação. Então é importante que a gente conheça também, né? Principalmente na região que a gente vive, nós temos contato, ou então a gente tem a possibilidade de ter um contato maior com esse tipo de animais. E que talvez outras pessoas não tenham, né? Por não ter tanta floresta, por não ter um ambiente propício para isso. E às vezes a gente não conhece, a gente não sabe identificar o que é uma aranha caranguejeira e o que é um outro tipo de aranha, e por isso a gente toma esse tipo de providência errada. As aranhas caranguejeiras, assim como escorpião, como todas as aranhas, elas são domiciliares e periciliares. Então, e as aranhas, elas têm o hábito de sair da floresta ou para se alimentar, ou então procurando um parceiro para reprodução. E as aranhas caranguejeiras, elas são reconhecíveis, porque elas são grandes, elas têm de 15 a 30 centímetros de envergadura. Agora, muita gente tem medo das aranhas caranguejeiras pelo aspecto, mas nós temos na nossa região a aranha armadeira, do gênero Foneutra. Esta é uma aranha muito perigosa. Por que a armadeira? Quando ela se aproxima da pessoa, ela se apoia no último par de patas e toma a posição de armar o bote. E ela realmente vai e pica as pessoas. Agora,
Essa aranha, ela tem um veneno poderoso que pode, inclusive, levar à morte em crianças de até 2 anos. No adulto, pode também levar, se não tomar logo as precauções de levar para o hospital para tomar o soro. Enquanto as caranguejeiras, o único perigo das caranguejeiras é realmente o pelo. Ela é muito dócil, realmente. É um prazer você botar uma aranha caranguejeira na sua mão. E quando a gente fala sobre aracnofobia, é possível que uma pessoa supere o medo das aranhas? Ou é um medo insuperável? Enfim, é um medo muito difícil de se trabalhar? Como que acontece esse processo? Essa aracnofobia, que é o medo excessivo das aranhas, caranguejeiras principalmente, ele é superável. Agora, na minha opinião, não precisa ir a um psicólogo. Você tem que ter o contato direto com as aranhas. Então, na oficina que eu coordeno, eu vejo isso. Os adultos, principalmente os homens, são os que mais têm medo de aranha. Mas pode superar, porque eu tenho uma equipe que consegue tirar esse medo das pessoas. Passam 2 horas conversando com uma pessoa e essa pessoa acaba segurando a aranha. As crianças, normalmente, não têm medo de pegar aranha. A maioria chega e quer logo pegar aranha, enquanto adulto fica longe, mas depois consegue pegar. E no caso nós temos outro lado aqui também, né, doutor, que poderia de repente incentivar essa pessoa a ter esse tipo de experiência. Sem dúvida nenhuma, você acabou de ouvir, porque eu achei tão interessante ela dizer que na maioria das vezes é os homens que tem. Tá vendo como o homem é frouxo? Tá vendo como o homem tem que se render às mulheres, que são sábias, poderosas, fortes, né? No final das contas, quem foge é os homens. Mas realmente, os homens trazem, o ser humano, na verdade, ele traz dentro de si, dentro do desenvolvimento, dentro da psique dele, algumas instâncias, que são a pulsão de morte, pulsão de vida. Então, elas temem algo que na sua simbologia psíquica vai de encontro à sua própria existência, à sua própria vida. Então, faz com que ela se afaste disso por algum motivo anterior. Não significa que seja o objeto. A aranha em si, ou qualquer outro animal, de fato, bem estudado, sabendo suas características de defesa, no seu ambiente onde ela pode ser acuada, a pessoa vai ter um comportamento. A gente não pode ir de encontro àquilo que a gente não sabe. Por exemplo, a senhora acabou de trazer à tona e desmistificar a questão da defesa da aranha caranguejeira. Então, a partir de agora, as pessoas com esse novo saber, ou com esse saber consolidado, dado por uma pessoa, um cientista da área, ela já vai dizer, não, agora eu entendi. A aranha caranguejeira ela vai se comportar assim. Por quê? Porque ela está se sentindo ameaçada por nós, seres humanos, ou por qualquer outro animal. Então, se nós adentrarmos o ambiente dela, ela vai se defender. Não quer dizer que ela esteja nos atacando, ou não quer dizer que nós estejamos atacando ela. Às vezes nós nos deparamos, tomamos aquele susto a priori e tentamos nos defender de algo que a gente não sabe. Agora a gente sabe o que nós devemos fazer com a aranha caranguejeira. Devemos afastá-la, ter cuidado, desviar o local, mas não matá-la, não agredi-la, até porque no ecossistema ela tem a sua posição, assim como nós temos as nossas posições no ecossistema. Nós temos um programa na Discovery que é Largados e Pelados, que lá os animais eles são vistos na selva como cadeia alimentar. Por quê? Porque o ser humano que está largado e pelado literalmente, ele tem que sobreviver. Para sobreviver, ele tem que comer. Então, acaba matando alguns animais para sobrevivência. Mas não quer dizer que isso é uma defesa ou um ataque. É um modo de sobrevivência. Tem um filme chamado Vivo, que foi real, um acidente real de avião, que os seres humanos comem outros seres humanos. E não quer dizer que é canibalismo. É uma defesa. Assim como a situação que leva àquele comportamento. Não quer dizer que eles têm nojo, medo.
né? Como a professora bem disse aqui, o ser vivo ali, invertebrado, ele está numa posição que é dele, nós é que adentramos. Ah, mas aí tem as aranhas caseiras, as aranhas que estão em casa. É o ecossistema, isso faz parte do processo de ecossistema, né, professora? É verdade. Tem dentro da nossa casa a aranha papa-mosca, que muita gente tem medo, porque a aranha é venenosa. Todas as aranhas são realmente venenosas, mas a maioria das aranhas, como as caranguejeiras principalmente, elas precisam do veneno para pegar a sua presa e deixá-la sem movimento, porque muitas vezes a aranha caranguejeira, ela pega uma presa muito maior do que ela, então ela precisa imobilizar aquele animal para poder comer. E as aranhas caranguejeiras, na realidade, elas não são capazes de chegar e morder, porque o veneno das aranhas, ele vai para dentro do organismo daquela presa, e a aranha, ela suga, ela não dilacera aquele alimento. E uma coisa importante também é distinguir entre medo e nojo. Barata, por exemplo, é nojo, não é medo, não precisa ter medo de barata, mas nojo, porque na realidade é um animal que transmite doença, porque vive em esgoto. Cobra não é um animal que precisa ter medo. Aliás, eu só gostaria de ressaltar, qualquer animal não precisa atacar. Os animais irracionais são mais racionais do que o ser humano, porque somos nós que atacamos. Se você estiver parado e uma cobra estiver passando, deixa ela seguir o seu caminho. Se você estiver deitado, sentado, e uma aranha caranguejeira chegar no seu pé, no seu braço, fique imobilizado. Aquela aranha vai passar e não precisa pegar um chinelo, um pedaço de pau, uma vassoura para matar aquele animal. Nós temos uma pergunta também do Arlen da Alvorada, que diz assim: qual é a aranha mais venenosa da Amazônia que pode matar o homem? Nós temos uma aranha muito venenosa que muita gente não tem medo, porque é a aranha armadeira, do gênero Phoneutria, e ela tem um veneno potente, eu já falei aqui, que ela pode matar criança de até 2 anos e adulto debilitado. Essa aranha, ela tem hábito domiciliar e ela difere da aranha caranguejeira porque ela é magrinha. Então, em geral, as pessoas têm medo das aranhas caranguejeiras pelo seu aspecto e, no entanto, não tem medo da armadeira porque ela é magrinha e ela é a mais perigosa. Então, a armadeira, uma aranha que levanta as 2 patas dianteiras, não precisa pegar a sandália, mas também saia de perto, porque ela realmente avança e ela morde. Para adulto não é fatal, mas é bom ter cuidado. O estereótipo até para os animais influencia, né, Isaac? Isso mesmo que eu ia comentar agora. O quanto é interessante a gente está a todo momento usando da fantasia, né? Usando de subterfúgios mentais para classificar. Porque é preta, grande, peluda é pior. Porque é pequenininha, magrinha, não é pior. E é totalmente o contrário também no aspecto científico das aranhas. Mas o importante ser trazendo também é o saber. O saber sobre qualquer outras coisas, ou qualquer coisa, o conhecimento, né? O pensar, o entender o seu próprio eu para encarar as realidades postas dos animais, dos seres humanos, né? Da dinâmica social, da dinâmica cultural, ocidental, oriental, europeia, como nós nos comportamos advindo de um processo de desenvolvimento cultural, advindo de um processo social, não é? Hoje a senhora trazendo à tona
tudo isso ela me dá mais saber para que eu encare uma nova realidade que eu não tinha, vamos dizer assim. E isso faz com que também a sociedade, agora com essas suas explicações, também tome esse saber para si e comece a encarar todo esse processo de que a gente acha que é não tão interessante, que é do medo. O medo, na maioria das vezes, ele só acontece pelo não saber. Eu não sei, eu temo. Mas temer o quê? Se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento. Eu só tenho uma fantasia criada por um contexto tal. Ou pela família, como a senhora falou no início, ou pelo modelo, ou pelo um professor, né? O professor diz, professor na sua especialidade diz, olha, a aranha, ela não é um animal tão agressivo como fantasiaram para vocês. Aí a pessoa sai com saber. Aí entra numa outra aula, alguém diz assim, olha, tomem cuidado com a aranha. Aí a pessoa que já detém saber vai dizer, não, só um momentinho. Eu já tive uma outra aula de ciência, onde a aranha está na cadeia alimentar assim, aonde... Aí o outro já olha, opa, então a gente existe uma outra visão, né? Exatamente. O mais interessante é isso, que a gente busque esse conhecimento, que a gente use a internet hoje para abominar esses medos rotineiros que acabamos tendo, né? Então vamos tentar buscar esse saber. Eu temo alguma coisa. Teme o quê? Medo de rato. Mas vamos lá. No Ocidente, no Oriente, rato faz parte da cultura. Rato está bebendo da mesma água que a gente bebe lá na Índia, se eu não estou enganado. Então, olha só, né? A barata, a nojo. Não é uma questão em si da classificação nojo de ojeriza, de sair de perto de mim. É porque, realmente, dentro dessa classificação, dentro desses nossos ambientes, a barata ela passa por vários meios, várias localidades, e com isso ela carrega em si, no seu corpo, bactérias, vírus e etc. É a mesma coisa da formiga. A formiga no hospital é um dos maiores meios de transmissão de bactéria. E as pessoas não se percebem, né? É por isso que tem que ter detetização e tudo mais. Mas tem algumas baratas, por exemplo, se elas forem criadas dentro de algum criador, você pega, você manuseia, você estuda, você come. Exatamente. Na China, aquela saúva que a gente diz aqui na nossa região, é comida. Antigamente, na minha época, nós comíamos, brincando, depois de fritar, o rabo da saúva. E é algo... O abdômen. Exatamente, o abdômen, né? E como é que está classificado? É aranha? Aquilo? Eu não sei. O quê? A saúva é uma... A saúva é um inseto. É um inseto, então está classificado dentro dos insetos. É algo também que vai passando por locais. Se ela passa no esgoto, ela vai trazer bactérias. E se eu manusear ela, eu também, se eu tiver com a imunidade baixa, organicamente falando, fisiologicamente falando, desculpa, eu também posso adquirir ou receber algum tipo de bactéria e adoecer. Então, existem muitas visões em relação a todos eles, inclusive em relação às aranhas também. Existe. Aranha, na Venezuela, tem muita gente que come aranha. A aça-aranha, principalmente a caranguejeira, que é a maior. Em Minas Gerais, tem um empresário que cria barata, grilo e um outro, e besouro. Ele tem um restaurante e ele serve esses animais no restaurante dele. Só que isso tem que saber criar. Eu, por exemplo, eu crio grilo para dar para minhas aranhas. Eu já criei barata. Então, você tem que criar num ambiente limpo e até nós mesmos, nós temos muita sorte que o nosso país é um país que não vive de miséria. Nós temos do que nos alimentarmos. Mas na Índia, por exemplo, na China, na Índia, que é difícil encontrar carne, né? Então, na China comem escorpião, comem cachorro, comem de tudo. Eu acho que nós deveríamos olhar melhor e acabar com esse negócio de nojo, porque quem sabe um dia nós vamos precisar comer esses animais. Nunca se sabe.
Muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. Eu vou deixar um instante para vocês dizerem as considerações finais, de repente para encorajar as pessoas a conhecerem as aranhas de verdade. Pessoal, toda última sexta-feira do mês tem o Circuito da Ciência no INPA, e nós estamos lá com a nossa oficina de invertebrados terrestres vivos, e nós trabalhamos principalmente com as aranhas caranguejeiras. Eu tenho uma equipe que manipula as aranhas e que acaba com o medo das pessoas, é ter coragem de pegar. Mas uma observação, se vocês encontrarem uma aranha, não peguem, por favor. Tem que saber pegar uma aranha, porque se você pegar por cima, com certeza a aranha vai causar estrago. A aranha caranguejeira vai causar o estrago porque ela vai lançar os pelos. Mas passem no INPA que vocês vão ter uma boa lição sobre as aranhas caranguejeiras, sobre o besouro, sobre o escorpião. Sobre o escorpião, por favor, não peguem, nem brincando. E nós vamos acabar com medo de vocês, inclusive o professor psicólogo aqui do meu lado. Realmente, eu quero agradecer mais uma vez, sempre é uma satisfação estar aqui, sem dúvida eu venho com o maior prazer para estar esclarecendo tudo. Quero agradecer a professora pela divisão aqui de saberes, né? E o medo é, na maioria das vezes, por aquilo que a gente não sabe, ou por aquilo que a gente fantasia. Então vamos ler, vamos estudar e vamos buscar com que esses medos acabem ou se sanem. Muito obrigada. E para você que está em casa, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos conversar sobre uma opção para os animais. Algumas pessoas têm medo de animais, mas outras pessoas cuidam deles com o maior carinho. E se você é uma dessas pessoas, você também vai gostar da nossa dica. Não sai daí.